Sem identidade espiritual não tem herança espiritual. Sem identidade você não consegue acessar a sua herança. Então a gente vai estudar uma história muito conhecida, lá em Lucas capítulo 8, versos 26 e 27. Eu vou bem rapidinho aqui porque o horário não deixa. Vamos lá. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa. Fazia muito tempo que aquele homem nem vivia em casa alguma, mas sim nos sepulcros. Vamos entender esse texto aqui em nome de Jesus. Para facilitar o seu entendimento, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história, tá bom? Eu quero que você entenda tudo. Antes de chegar em Genezaré, duas coisas muito importantes aconteceram. Primeiro foi a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, e depois a travessia do Mar da Galileia, enfrentando uma tempestade. Então a Bíblia diz que Jesus, ele realiza o milagre de multiplicação, 5 pães e 2 peixes, em alimento para alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Então Jesus faz um milagre e alimenta uma multidão. Aquele milagre tinha algo por trás, que era ensinar algo também para os discípulos. Além de alimentar, matar a fome do povo, tinha algo para ensinar para os discípulos. Então, além de alimentar, de matar a fome do povo, Jesus, ele ordena aos discípulos a entrar num barco rumo ao Mar da Galileia com destino a Genezaré. Os discípulos não queriam entrar naquele barco de jeito nenhum, porque já estava ficando à noite, tinha sinais de tempestade, mas Jesus impeliu, Jesus ordenou, entra no barco e faz o que eu estou mandando. Jesus ali, ele usa uma forma de linguagem que até então ele não tinha usado. Ele estava dando uma instrução, uma ordem clara. Na verdade não era uma instrução, era uma ordem. Aí no meio dessa travessia, surge uma grande tempestade. Os discípulos de Jesus começam a ficar aterrorizados, tomados por um medo muito grande ali no meio da tempestade. Em meio a tudo isso, já a altas horas da madrugada, vem Jesus de boa andando sobre as águas. O que causa um espanto e um medo muito maior nos discípulos, que começam a achar que é um fantasma. Aí Jesus se identifica, acalma, meus filhos, está tranquilo, sou eu, Jesus, vou entrar no barco com vocês. Antes de entrar no barco, Pedro pede, deixa eu andar um pouquinho sobre as águas. Jesus fala, vem. Pedro perde a fé, afunda, Jesus pega ele, os dois sobem no barco. Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, o mar e a tempestade se acalmam. E mais adiante eles chegam em Genezaré. Então você está entendendo. Primeiro tem a multiplicação no vilarejo, ele faz tudo bonitinho, coloca ali os discípulos num barco para atravessar para Genezaré. Aí em Marcos capítulo 6, diz que os discípulos de Jesus estavam atônitos. Atônito significa espantado. Eles estavam surpresos, pois eles não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Primeiro, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, eles não entendem o milagre da multiplicação. Depois, Jesus ordena entrar num barco e enfrentar uma tempestade. Eles estavam assim, a gente está fazendo o que ele está mandando, mas entender a gente não está entendendo. Eles não tinham entendido o milagre da multiplicação, eles não haviam entendido o reboliço ali do Mar da Galileia, eles estavam espantados com tudo o que estava acontecendo, atônitos. Genezaré era o destino final, diga, destino final. Para quem? Para os discípulos. Por quê? Jesus queria mostrar para os discípulos algo muito poderoso que estava acontecendo ali, o mover do mundo espiritual. Jesus queria que eles entendessem o que Jesus estava querendo ensinar desde o milagre da multiplicação do pão, desde o Mar da Galileia. Só que eles não estavam entendendo, então Jesus falou, a gente vai ter que ir um pouquinho mais adiante, porque um pouquinho mais adiante vocês vão ver literalmente o mover espiritual. Aí vocês vão entender tudo que eu estou tentando explicar. O milagre da multiplicação dos pães e o mar agitado, a tempestade que eles tiveram que enfrentar, foi uma maneira de Jesus ensinar os seus discípulos acerca do mundo espiritual. Então Jesus estava querendo ensinar acerca do mundo espiritual. Aqui Jesus estava querendo desenvolver nos discípulos a percepção espiritual deles. Por quê? Mais adiante Jesus iria subir aos céus e os discípulos é quem iam ficar tomando conta agora, ali literalmente cuidando da missão de Jesus. Aí o texto bíblico diz assim, eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre, e seus corações estavam endurecidos. Atônitos, não entenderam o milagre, coração endurecido. Note, 3 coisas importantes aqui. A tempestade foi literalmente fruto da falta de entendimento por conta do coração endurecido. A tempestade aconteceu porque o coração daqueles homens estavam endurecidos. Agora, esse coração endurecido aqui é diferente do que a gente imagina. É a pessoa ficar de cara fechada e amarrada. Não é isso. 3 coisas aqui chamam a atenção. Repete comigo. Atônitos, falta de entendimento, coração endurecido. Atônito significa espantado. Isso aqui aponta para a falta de compreensão dos discípulos referente à natureza de Jesus. O poder e a natureza de Jesus. Eles estavam espantados porque Jesus começa a fazer uns negócios diferentes e os caras falam assim, ele pode fazer todas as coisas. Apesar dos milagres que eles tinham visto com os próprios olhos,
testemunhado, todo o mover espiritual operado por Jesus, foi motivo de grande espanto ainda, porque eles estavam andando ao lado de Jesus, mas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Por que tem gente na igreja que não está rompendo? Porque não está entendendo o que está acontecendo ainda, porque Deus já liberou. O mundo espiritual está se movimentando. É só andar em obediência, conforme diz Levítico 28, Levítico 26, Deuteronômio 28, que a coisa acontece na sua vida também. Então, quer dizer, transformação, obediência e deixa Deus trabalhar. Então aqui, primeiro, atônito, não estava entendendo, estava no ambiente, vendo as coisas acontecer, mas na vida deles não estava acontecendo. Segundo, falta de entendimento. Aí, é claro, eu sempre falo isso, Oséias 4,6, o povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então aqui os discípulos não tinham compreendido o significado profundo da multiplicação. Por isso eles precisam enfrentar a tempestade. Quem não entende o milagre da multiplicação vai ter que enfrentar a tempestade. Esse milagre não era apenas uma demonstração do poder de Jesus sobre a natureza. Era um sinal da identidade divina de Jesus, o que revelava a sua missão. Ou seja, esse sinal estava revelando a missão, que era prover espiritualmente o seu povo. Então, uma das missões de Jesus foi prover o seu povo, por isso ele multiplicava alimento, para trazer provisão para a vida do teu povo. E coração endurecido, aqui essa expressão você precisa entender, eu já ensinei isso aqui na igreja. Coração endurecido na Bíblia significa falta de percepção espiritual. Essa falta de percepção espiritual não deixava eles irem mais profundo com Deus. Eles ficavam ali no rasinho, sabe, não conseguiam ir mais profundo. Então esse coração endurecido aqui, conforme a Bíblia, significa incapacidade de ver ou perceber uma outra realidade, a realidade do mundo espiritual. Mesmo que diante de tanta evidência. Era literalmente, está vendo evidência, está vendo a coisa acontecer na vida do outro, mas na minha vida não acontece, porque o coração está endurecido. Esse coração endurecido é uma incapacidade. Ou seja, você não está sendo ainda capaz de entender o mover espiritual. São pessoas que só conseguem enxergar o ambiente físico, só conseguem acreditar naquilo que pode ver ou que pode tocar. Mas o mundo espiritual é muito mais real daquilo que a gente pode ver ou tocar. Por isso a gente precisa clamar ao Senhor, Deus, abre a minha percepção espiritual. Aí a gente chegou em Genezaré. Chegamos no ponto de partida. Então ali em Genezaré, os discípulos iam ver de perto como o mundo espiritual funcionava. Não entendeu o milagre da multiplicação. Passou pela tempestade, mas ainda assim ficou ali atônito. Agora Jesus disse, agora vocês vão entender o mundo espiritual. Então, assim que Jesus pisa, coloca o pé em Genezaré, quem vem ao encontro dele? Um homem possuído por demônios. Toda a cidade tinha medo daquele homem. A Bíblia diz que era um homem assim, muito bravo, muito valente, que quem enfrentava ele, amigo, ele carregava sobre si um ninho de demônios, endemoniado, um ninho de demônios. Para você ter uma ideia, quando a gente fala aqui, um homem possuído, por um ninho de demônios, o endemoniado gadareno, ele mesmo dá o nome de legião, uma legião representa 300 demônios, centurião romano, 300, um grupo de soldados. Pelo menos 300 demônios possuindo aquele homem. Não eram todos ao mesmo tempo. Um e outro saindo e entrando. Por isso a força daquele homem era algo inigualável. Um homem dominado por, diga, demônios. Alguém que se tornou literalmente um ninho de demônios. Já viu um ninho de passarinho? Tem ali os ovinhos e tal. Era um ninho de demônios. Aquele homem era dominado por forças malignas que vinham ocupando a vida dele o tempo todo. Agora, note uma coisa interessante. O mundo espiritual funciona assim. Sabe aquele velho ditado? Acho que é mineiro que fala isso, né? Comer mingau pela beirada? É isso? É literalmente assim que funciona o trabalho do diabo. O diabo, ele vai comendo mingauzinho pela beirada. Ele vai tocando numa área sem você perceber, ele vai tocando na outra área sem você perceber, até ele gerar um ninho dentro de você, até ele conseguir dominar a sua vida por completo. E aqui, olha só que interessante, aquele homem, conhecido como o endemoniado gadareno, ele estava completamente tomado, completamente dominado por demônios. Os demônios exerciam domínio sobre a vida dele. A identidade física dele e espiritual já tinha sido totalmente afetada. Tanto é que antes de ser tomado por demônios, ele tinha um nome. Ele tinha uma casa e provavelmente ele tinha uma família. Não sei se esse homem era casado e tinha filhos, mas não era filho de chocadeira. Ele tinha uma mãe, ele tinha um pai, provavelmente tinha irmãos, provavelmente tinha algum parente. Agora, identidade já não tinha mais. Por quê? A sua identidade original, o diabo já havia roubado. A identidade original dele, o diabo já havia roubado, inclusive a espiritual.
E o diabo roubou e deu a ele uma nova identidade. Qual era a identidade dele agora? O endemoniado. Não era o João, não era o Pedro, não era o Vitor. Agora ele era o endemoniado, já não tinha mais nome. Agora ele carregava um estigma, o endemoniado. Quando o diabo rouba a identidade, automaticamente ele tira o acesso. Quando o diabo mexe na sua identidade, rouba a sua identidade, ele tira o teu acesso a uma nova realidade, a realidade do reino de Deus. Prosperidade do reino, sem identidade, sem acesso. E quando o diabo mexe na sua identidade, automaticamente ele tira o seu acesso. Jesus veio para dar acesso, João 10:10. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10, parte A, porém o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O diabo vem para tirar e Deus vem para dar. Jesus, o Deus encarnado, veio para dar acesso e o diabo vem para tirar o acesso. Uma das maneiras do diabo roubar o nosso acesso à realidade do reino de Deus é sempre mexendo na nossa identidade de filho. Quando ele consegue tocar na identidade do povo de Deus, ele rouba a identidade e esse povo não tem acesso. E aí vive uma vida distanciada de Deus, uma vida perdida, uma vida sem sucesso. E olha o que o texto diz. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o endemoniado daquela cidade. O texto não revela o nome. Por quê? Porque já não tinha mais nome. A identidade dele naquele momento era o endemoniado. Agora, vamos ficar atento aos detalhes do texto bíblico. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa. Fazia muito tempo. Fazia muito tempo que não usava roupa, nem vivia em casa alguma, mas sim nos sepulcros. Ele vivia num cemitério. Olha só isso aqui. Ele vivia onde? Diga, num cemitério. Morando em sepulcros. Então, esse faz muito tempo, você tem que entender, trazendo para a nossa realidade. Algo pontual, a gente pode administrar. Sim ou não? Algo pontual. Mas algo que permanece, precisa ser tratado na raiz. Você vai entender isso, aqui é para você. Algo pontual dá para administrar. Algo que permanece é diferente. Esse tem que ser tratado pela raiz. Deixa eu te explicar isso. Algo pontual. Acordar um dia ou outro de mau humor. Isso é normal ou não? Sim, normal. Você é ser humano. Vai ter dia que você não vai estar legal. Agora, acordar todo dia de mau humor. Opa. Você começa a perceber, seu marido está de mau humor hoje, aí você vai falar com ele, ele ficou meio bravo, você respeita. Poxa, peraí. Aí amanhã está de mau humor de novo. Aí depois de novo. Aí depois de... Pera, tem alguma coisa aí. Você é crente. Você é um servo de Deus. Aí você já fala, o irmão está lá, não sei o quê. Tem uma movimentação estranha aí, sim ou não? O problema é que a gente não consegue trazer equilíbrio às coisas. O crente ou ele é 8 ou ele é 80. Ou tudo é demônio ou nada é demônio. Não tem equilíbrio, não tem meio termo. Tem gente que vê demônio na Coca-Cola. Se é que nesse tem mesmo. Amém ou não amém? Amém. Esse tem, aí tem. Tá vendo o povo da Coca-Cola aí? Vigia, vigia. Brincadeira à parte, a crentalhada não consegue equilibrar as coisas. Ou é tudo demônio, ou nada demônio, tem que ter equilíbrio. Então o que eu estou tentando trazer para você aqui? Entende isso aqui. Entende isso aqui. Em nome de Jesus. Se é uma coisa pontual, acordou mal-humorado hoje, amanhã está legal, pô, bacana. Agora, se é uma coisa que está predominando o tempo inteiro, acordar de mau humor um dia é normal, todo dia não. Acordar com preguiça um dia, normal ou não? Agora acordar todo dia com preguiça. Provérbios diz, vai ter com a formiguinha, preguiçoso. Entenda isso aqui, tudo que permanece precisa ser tratado na raiz. Tudo que permanece, está com preguiça todo dia, opa, tem uma movimentação estranha. Está mal-humorado todo dia, o pastor disse que o diabo come mingau pela beirada. É um mau humorzinho hoje, é um mau humorzinho amanhã, daqui a pouco está dominado pelo mau humor. É uma preguicinha hoje, mais um pouco de preguiça amanhã, depois de amanhã mais um pouquinho de preguiça, e daqui a pouco está totalmente dominado pela... Você está entendendo aqui em nome de Jesus? Então tudo que permanece precisa um pouco mais da sua atenção. Fala para a pessoa que está do seu lado, tudo que permanece precisa mais de atenção. Se o mau humor permanece,
se a preguiça permanece, se a tristeza permanece, se o sentimento de raiva e ódio por outras pessoas permanece. Poxa, o cara me xingou no trânsito, fiquei nervoso com ele. Agora você ficou nervoso alimentando isso a vida inteira. Opa, sinal de alerta. Se a inveja permanece, rapaz, Deus abençoou Leandro. Poxa, por que não foi eu? Sentimento veio, você aprendeu a lidar com ele, amanhã, opa, não, sai de mim em nome de Jesus. Que Deus abençoe o irmão, eu sou o próximo da fila. Amém ou não amém? Amém. Agora, se tudo isso começa a se consolidar dentro de você como uma realidade, entenda uma coisa, algo espiritual está acontecendo. Se é preguiça todo dia, se é mau humor todo dia, se é inveja todo dia, se é ódio todo dia, se é raiva todo dia, tem uma movimentação esquisita aí. Então é importante que você fique atento. Tudo aquilo que permanece aponta para uma movimentação espiritual. Tudo que permanece, principalmente com esses sentimentos negativos, é uma movimentação espiritual que está acontecendo, a gente precisa estar ligado nisso. O endemoniado gadareno. Provavelmente esse homem deu algumas evidências de que ele estava perdendo a sua identidade. Ninguém perde a identidade do dia para a noite. Então, provavelmente, ele foi ali ficando mal-humorado, alguma coisa e outra, foi dando legalidade, até que o ninho de demônios tomou a vida dele. E ninguém percebeu. Não tinha um crente para perceber, está acontecendo alguma coisa estranha. Aí, agora a sua nova identidade tirou dele, primeiro, convívio social. Sabe aquelas pessoas que gostam de ficar trancada no quarto? Eu não preciso me relacionar com pessoas, eu não quero saber de pessoas. Eu vou para a igreja, mas ninguém fala comigo, porque eu não preciso conversar com ninguém. A primeira coisa que o diabo mexe na sua identidade é te tirando do convívio social. É te fazendo ficar preso, depressivo, dentro de um quarto. Se seu filho está assim, irmão, tira ele de lá agora em nome de Jesus. Às vezes você acha normal, não, o menino só gosta de ficar quietinho no cantinho dele. Cuidado, porque mente vazia é oficina do diabo. Então vai prestando atenção nos detalhes, amém ou não amém? Amém. Então olha só, em nome de Jesus, primeira coisa, a nova identidade desse homem tirou ele do convívio social. Ele estava morando agora sozinho, aonde? Num cemitério. Olha só, que coisa de louco, um homem vivo habitando entre os mortos. Um homem vivo habitando entre os... Ele estava feliz morando entre os mortos, por quê? Porque a identidade dele foi roubada. E quando a identidade foi tirada, automaticamente o diabo tirou ele do convívio social. Para ele, tanto faz como tanto fez, está no meio de gente. É melhor ficar no meio de morto, porque eles lá me entendem. Olha só, aí a nova identidade dele também tira a percepção do pecado. A Bíblia diz que aquele homem andava, diga, pelado, nu, pelado. Mas não se constrangia por isso. Andava pelado, mas não tinha constrangimento. Lembra de Adão e Eva? Quando Adão percebe que ele estava nu, ele pega folhas para si esconder. E Deus fala, como é que você sabe que você está nu? Porque a percepção do pecado foi ativada. Mas esse homem aqui, ele estava tomado por demônios e andar pelado para ele não causava nenhum constrangimento. Agora, você precisa entender isso. O maior problema não é nem o pecado propriamente dito. Presta atenção no que eu vou te falar. Não estou mandando você pecar não, viu? Em nome de Jesus. Aí não vai distorcer o que eu estou falando aqui. O maior problema não é nem o pecado propriamente dito, é você perder o constrangimento do pecado. É pecar e ainda tirar uma selfie. Pá! Tem crente que já perdeu totalmente o constrangimento, está pecando e está achando que não é pecado. Perdeu o constrangimento. Sabe por quê? Porque está perdendo a identidade. Então, primeira coisa, perde a identidade, vai viver isolado. Aí, olha como o diabo trabalha, perde a identidade, como o diabo trabalha, perde a identidade e perde o constrangimento pelo pecado, peca e está achando que está legal, estou abafando. Tem uma mulher em casa, uma na rua, ó, top, endemoniado. Desculpa, eu sou sincero assim. Homem de Deus, mulher de Deus, escolhe como quer andar, onde quer andar. Papinho furado para mim não resolve. Não estou aqui para brincar com ninguém. Não estou aqui para brincar com o seu sentimento, não estou aqui para brincar com a sua vida espiritual, não estou aqui para brincar com você e nem com a tua família. E na verdade, eu vou até ser sincero, se eu pudesse escolher, talvez, hoje sim eu estaria aqui, mas lá atrás, eu não escolheria estar aqui. Então eu não estou brincando de ser crente, não estou brincando de ser pastor. É um peso, uma responsabilidade muito grande. Como eu disse aqui quarta-feira, minha família aumentou, nós estamos indo para uma família de quase 1000 pessoas, não consigo conhecer todas e estou me desdobrando para poder ser um bom pastor. Estou me desdobrando para poder conhecer um pouquinho de cada um de vocês.
Eu não sei se vocês sabem, mas todos os cultos de domingo, tanto almoço quanto jantar, eu convido um casal, uma família para estar comigo, porque eu quero conhecer um pouquinho mais. É fácil ser pastor? Não. Pastor Express é fácil, vem aqui, prega e vai embora. Aí na hora que uma família precisa, vira as costas. Estou junto, tapinha nas costas. Eu não dou tapa nas costas de ninguém. Meu negócio é o seguinte, é para estar junto, vamos estar junto. Tapa nas costas não é comigo não. E não vem dar tapinha nas minhas costas, que eu conheço falsidade de longe. É coisa de longe. Então, meu negócio é esse. Abraço muito pouco, faz parte de mim mesmo. Se quiser um abraço meu, eu estou aqui. Tem gente que me manda mensagem, pastor, eu queria muito dar um abraço. Gente, eu estou aqui, todo final de culto. Pode me abraçar, não sou bicho papão, não. Tem problema nenhum. Eu sou assim, só que também o negócio aqui é papo reto. Sabe aquela, estamos juntos, vamos junto até a volta de Jesus. Falou de você, falou de mim. Mexeu com você, mexeu comigo. Comigo é assim a conversa. Então, vamos levar as coisas a sério, porque isso aqui é uma igreja séria. Amém ou não amém? Quem tiver de tico-tico no fubá, já entendeu a mensagem. O problema nunca foi o pecado. Quer dizer, o pecado é um grande problema, isso vai trazer uma consequência grande para a tua vida. O maior problema é a falta de constrangimento pelo pecado. É quando peca e acha que está bonito, está abafando. O primeiro passo para uma libertação é constrangimento. Diga, constrangimento. Você tem que se constranger pelos seus pecados. Pecou, tem que ter constrangimento, tem que ter muita lágrima, muito choro. Deus, mais uma vez eu caí. Poxa vida, estou tentando me manter de pé, tem que ter constrangimento. Se não tiver constrangimento, não tem libertação. Pode anotar isso aí. Sem constrangimento, sem libertação. Está pecando e está achando que está tudo bem? Se o pecado se tornou algo natural, aí fica difícil. O pecado virou natural para a tua vida, aí fica difícil consertar, irmão. Aí não tem quem conserte. Então até aqui nós estamos vendo um homem com uma identidade moldada pelo diabo. A identidade dele não estava mais moldada por Deus, agora era moldada pelo diabo. E o diabo estava expondo a sua vergonha sem nenhum constrangimento. Aquele homem estava sendo motivo de vergonha. Imagina a família dele, olha o estado dele. Ou seja, até aqui nós estamos vendo um homem que já não tinha mais identidade, que já não tinha mais percepção do pecado. Pastor, você ia falar sobre prosperidade? Vem achando que a parede é preta e aqui é bagunçado, vem. Estou te dando uma chave, que se você entender, você acessa a prosperidade do reino, e nunca mais vive uma vida medíocre. Isso aqui é uma chave poderosa para a tua vida para sempre. Olha só, um homem que não tinha mais o quê? Diga, identidade. Também não tinha mais percepção do pecado. Pecado, legal, normal. Está tudo bem, isso não é pecado não, são os seus olhos. Perdeu a percepção do pecado. Aí também já não tinha mais casa e morava num... Lucas 8:29 diz que o diabo havia se apoderado daquele homem e o conduzia para onde ele queria. Olha só, muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Ele quem? Diga, a legião de demônios. Mesmo com os pés e mãos acorrentados, mesmo entregue aos cuidados dos guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio para lugares solitários. Os homens capturavam, levavam para uma prisão, prendia ele para ele não quebrar tudo, não destruir tudo. Ele regaçava tudo, quebrava tudo, e o demônio levava ele para onde? De volta para o cemitério. Entenda isso. Primeiro, o diabo apodera e depois ele conduz para onde ele quer. Primeiro ele apodera, depois ele conduz para onde ele quer. Ele se instala e depois conduz. Ele se instala e depois conduz. Ele se instala na mente e depois conduz os pés para onde ele quer levar. Por isso, a palavra de Deus é uma lâmpada para os meus pés. Se eu estou sendo cuidado pelo Espírito Santo de Deus, o meu pé está no caminho certo. A partir do momento que o diabo entra na minha mente, ele me leva para onde ele quer. Primeiro ele se instala e depois ele conduz. Olha só, vamos trazer para a nossa realidade. O diabo primeiro se instala na nossa mente e depois ele leva para onde quer. Se ele acessar a sua mente, a beiradinha do mingau, aí ele começa a te levar para onde ele quer. Martim Lutero, o grande reformador, diz o seguinte: eu não posso impedir que um pássaro possa voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho.
O pássaro está voando, ele pode passar sobre a sua cabeça, mas fazer um ninho aqui não. Qual o objetivo dessa mensagem? O pássaro voando aqui, sobre a cabeça de uma pessoa, representa pensamentos, sentimentos, tentações, que muitas vezes são inevitáveis. Tem coisa que é inevitável, que a gente não pode controlar rapidamente, completamente. No entanto, impedir que o pássaro faça um ninho, significa que, embora a gente não possa controlar essas influências externas, a gente pode escolher como reagir. Quer que eu te explique isso? Vamos lá, sabe aquele cara safado que gosta de ficar olhando para as mulheres na rua? Ele já carrega esse estigma. Por quê? Tem o seu calcanhar de Aquiles. Aí olha para a mulher, vê a mulher, ó, que mulher bonita. Aí a mulher passa, ele continua encarando a mulher, olhando tudo da mulher. A primeira olhada, ele não pôde impedir, ele viu. Agora, ele pode controlar a reação dele. Se é um homem de Deus, o que ele vai fazer? Vai passar e não vai olhar, vai controlar. O diabo está ali, dá uma olhadinha, não custa nada. Você fala, não vou olhar, Satanás, sai daqui, não vou olhar. Sabe aquele cara que tem um problema com bebida? A mesma coisa. Não, mas não sei o quê, mas não sai do lugar onde tem bebida. Sabe que se chega lá vai ser tentado, então você precisa aprender a se conhecer, crente. Você precisa saber até onde você pode ir, até onde você não pode. Você não pode impedir o pássaro de voar, mas fazer ninho na tua cabeça, não. Diga, fazer ninho na minha cabeça, não. Amém ou não amém? Amém? Então vamos lá, em resumo, Lutero aqui está sugerindo que a gente tem o poder de controlar os nossos pensamentos e sentimentos. Sim, temos. A gente pode impedir que os nossos pensamentos e sentimentos se estabeleçam permanente na nossa vida. Ou seja, que fica ali para sempre, sendo a mesma pessoa, a mesma criatura. Lembra do que eu disse lá no começo? Acordar de mau humor um dia, diga, normal. Mas todo dia não é normal. Acordar com preguiça um dia, normal. Todo dia? Então você precisa identificar e lutar contra esses pássaros que estão querendo fazer ninho na sua cabeça. Está entendendo isso, sim ou não? Vou chegar onde eu quero. Olha como o homem natural lida com coisa espiritual, o homem que não conhece. Por isso a coisa espiritual é loucura para o homem natural. O texto diz, amarraram ele com corrente muito forte, colocaram numa cadeia ao cuidado de guardas, mas ele quebrava as correntes e fugia para o caminho de volta, ia para o cemitério. Aqui já se revela que nem força física e nem poder humano resolveu o problema daquele homem. Nem força física. Tem muita gente que está lutando com a sua própria força para resolver problema espiritual. Tem muita gente querendo resolver problema que só se resolve no campo do espírito com força física. E olha só o que o texto está dizendo aqui. O texto está revelando que nenhum tipo de força física resolveu o problema daquele homem. Sabe o que resolveu? Diga o que, pastor? Uma palavra de autoridade espiritual. Verso 29, Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Jesus disse, sai dele. Não precisa falar em nome de Jesus, porque ele é Jesus, né? Sai dele. Ou seja, tudo aquilo estava com seus dias contados. Jesus estava ali mostrando, ensinando os seus discípulos uma nova realidade no mundo espiritual. Mas aquilo não era apenas uma aula para os discípulos. Não era apenas uma aula. Ali Jesus estava devolvendo a dignidade e a identidade daquele homem. Jesus estava devolvendo a dignidade e a identidade daquele. Verso 35, o povo foi ver o que estava acontecendo. O homem endemoniado já não estava mais endemoniado, porque Jesus havia expulsado o demônio. Quando se aproximam de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios. Agora ele estava sentado aos pés de Jesus. Um homem incontrolável estava sentado ao pé de Jesus. Ei, note o texto, vestido. Jesus devolveu a ele a percepção do pecado, ele botou uma roupa e em perfeito juízo. Ou seja, ele estava consciente, não tinha mais domínio do mal sobre a mente dele. Sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Ou seja, a sua nudez já estava coberta. Quando Jesus passa na vida de um pecador, a primeira coisa que Jesus quer fazer é cobrir a nudez. Jesus ele quer trazer consciência para cobrir a sua nudez. Jesus não quer ver você andando exposto. Presta atenção, Deus não quer expor a sua nudez para ninguém. Tem muita, eu vou falar, hoje eu estou afiado, eu tenho que falar essas coisas aqui. Tem muita mulher e marido que ama expor a nudez do outro.
o marido é bravo, alguma coisa assim, em vez de orar e falar, Deus, vamos mudar esse homem, não fica lá, o nervosinho, o bravinho, não sei o quê, expõe, fala para o outro, que fala para o outro. Você não está percebendo que você está expondo a nudez do seu marido? Jesus veio para cobrir, você mesmo está expondo. Eu vou falar. Quem expõe a nudez é o diabo, você está fazendo o papel do diabo. Misericórdia, pegou a ficha, irmã, viu? E vice-versa. Sua esposa ainda não, sei lá, se casou com uma moça que não foi preparada para ser uma dona de casa. Talvez ela seja esforçada. Estou defendendo as mulheres, não é a mesma coisa, não estou falando aqui também. Talvez ela está se esforçando e você está ali, não vai para nada, não sabe fazer nada, expondo, falando mal da sua mulher para os outros, você está expondo a nudez, isso é papel do diabo, quem expõe a nudez é o diabo. O nosso Deus, ele vem para cobrir a nudez, para esconder a nudez. Eu não sei se você sabe, mas quem expôs a nudez do próprio pai foi amaldiçoado. A Bíblia diz que um dos filhos de Noé, quando vê o pai dele depois ali de ter bebido e ficado embriagado, e tirou a sua roupa e saiu andando, acordaram lá, viram o pai caído no chão, os outros filhos foram fazer o quê? Cobrir o pai. Um deles foi lá e começou a dar risada do pai. Foi amaldiçoado. E é muita gente expondo a nudez. Sabe, é literalmente o que a Bíblia diz. Está preocupado com um cisquinho no olho do irmão, mas não vê o tamanho da trava que está no teu. Fica expondo a nudez um do outro. Eu repito, quem expõe nudez é um maligno. Quem quer mostrar que a pessoa está nu é um maligno. O nosso Deus não, o nosso Deus vem para cobrir a nossa nudez. Ou seja, aquele endemoniado já estava com a sua nudez coberta. E agora ele estava em perfeito juízo, porque Jesus passou na vida dele. Irmão, Jesus passou na sua vida, ou você muda ou você muda. Ou vai ou racha, é transformação. Jesus, ele vem e devolve a identidade original daquele homem, que era conhecido por todos como um endemoniado. Aquele homem carregava um peso sobre as suas costas, um estigma social. O endemoniado agora já não era mais um endemoniado. Verso 38 e 39 de Lucas 8. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava a Jesus que o deixasse ir com ele. Deixa eu ir com o Senhor agora, não me abandone, eu quero andar com o Senhor. Olha o que Jesus faz. Não, meu filho, você vai voltar para a sua casa. Quer dizer que ele tinha uma casa? Se Jesus fala, volta para a tua casa, onde você estava morando não era a tua casa. Então olha só, ele tinha uma casa, que o diabo tirou ele de casa, roubou a identidade e tirou a percepção do pecado. Ele tinha uma casa, ele tinha percepção do pecado, ele tinha uma identidade. O diabo tirou de casa e roubou tudo dele. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E aí Jesus disse, volta para casa, meu filho, e conte tudo que Deus lhe fez. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Revelando a identidade dele. Você não nasceu para ser um endemoniado. Você carrega sobre o seu espírito um espírito de evangelista, de missionário. Aqui era Jesus revelando literalmente aqui quem aquele homem era. Aí o homem foi, obedeceu e anunciou a toda a cidade. Aquele homem foi responsável por levar Jesus para uma cidade inteira. Jesus pisou numa cidade onde havia um endemoniado. O diabo já tinha feito um ninho na vida dele. Mas Jesus não olha como o homem vê, não era o endemoniado, ali era o evangelista da cidade, que estava endemoniado. Estava, porque Jesus passou e transformou no grande missionário, num grande evangelista. Estava cego, mas agora pode ver. E agora que você pode ver, que você está vestido, agora que a sua nudez foi coberta, Deus não vê como o homem vê. Olha o endemoniado passando ali, não. Olha o evangelista de Jesus passando ali. Olha o homem que foi curado e hoje está proclamando o evangelho, salvando vidas, falando do amor. Sabe o que Jesus fez por mim? Ele vai falar, eu carregava no meu corpo um ninho de demônios que me dominavam. Eu fico imaginando aquele irmão pregando, que me fazia andar pelado pela rua, colocavam corrente nas minhas mãos e eu quebrava, como se fosse um pedaço de papel. Mas hoje, eu estou aqui pregando as boas novas, falando do amor, falando do reino. É Jesus entrando e transformando, porque muitas vezes, talvez você esteja carregando um estigma na sua vida. O derrotado, o falido, aquele que o casamento não vai para frente,
Aquele que carrega uma maldição hereditária, não, é assim porque isso aí carrega, é uma maldição, o bêbado, o drogado, ei, mas Jesus está te dizendo, Ele veio para quebrar toda a maldição, Ele veio para cobrir a sua nudez, arrancar esse estigma e devolver a sua identidade. Jesus está devolvendo a sua identidade em nome de Jesus. Você vai ser o que Jesus te chamou para ser, em nome de Jesus. Aí agora já não é mais um endemoniado, agora é um missionário, um evangelista, anunciando a obra de Deus. E sabe o que tudo isso nos ensina? Que a nossa verdadeira identidade está escondida em Cristo, e quando Ele chega na nossa vida, muda tudo. Se você aceitou Jesus no seu coração, se não foi por emoção de levantar a mãozinha e mostrar para alguém que você quer Jesus, você entrou no coração, tem mudança. Quando Jesus entrar no coração, Ele cobre nudez, Ele arranca estigma social, Ele transforma, não tem como viver uma vida com Jesus, viver a mesma coisa o tempo inteiro, tem que ter transformação. E a Bíblia vai dizer que ao lado de Cristo nós somos herdeiros de Deus, Romanos 8, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, irmão de Cristo, nós temos acesso à herança de Cristo, e se de fato sofrermos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Participa da mesa do sofrimento e da glória. Olha só, gente, Cristo revela a minha e a sua identidade. Ou seja, você quer descobrir sua identidade? Quer descobrir seu propósito de vida? O povo está buscando em tudo quanto é lugar. Coaching, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Jesus. Enquanto não encontrar Jesus, não tem identidade. Enquanto não encontrar verdadeiramente Jesus, não tem revelação de identidade. 1 Pedro 2,9, estou finalizando. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Diga, para quê, pastor? Vamos continuar lendo? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa. O que Jesus fez com o ex-endemoniado gadareno? Tirou das trevas e tornou ele no quê? Um evangelista para anunciar a obra de Deus. Eu já fico imaginando Jesus explicando isso para o ex-endemoniado gadareno. Pena que não tem o nome dele, para a gente chamar ele pelo nome. Olha só, meu filho, você foi criado pelo meu pai, não para ser uma marionete na mão de Satanás. Você faz parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo exclusivo. O seu propósito aqui na terra, meu filho, é anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a luz. Olha só, gente, você precisa entender uma coisa muito forte aqui. Você precisa entender isso aqui em nome de Jesus. Você carrega uma identidade espiritual. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Não ande na contramão da sua identidade. E olha só, essa identidade, ela vai refletir em toda a sua vida, física e emocional. A sua prosperidade não está ligada ao tanto que você trabalha. Pastor, como você pode falar isso? Eu posso falar porque eu já trabalhei que nem um cavalo e não adquiri a prosperidade. A sua identidade, ela não está linkada com o tanto que você trabalha. A sua prosperidade não está ligada com o quanto você é inteligente ou deixa de ser inteligente. A sua prosperidade está diretamente ligada na sua identidade espiritual. A partir do momento que você começa a entender a sua identidade, você tem acesso à sua herança espiritual. Eu te falo isso com toda a certeza do meu coração. Eu experimentei verdadeiramente uma prosperidade do reino na minha vida. E eu repito, prosperidade não é só ter dinheiro no bolso, ok? Prosperidade é você ter uma casa de paz. É você chegar em casa e falar assim, estava com saudade de casa. Saí de casa às 1h da tarde, voltou às 10h. Volta com vontade de voltar para casa. Tem gente que não tem vontade de voltar para casa. Eu já vivi essa fase. Pastora Vanessa é prova. A gente brigava tanto que eu saía de casa e não queria voltar. E quando eu voltava com a cara assim, tipo, tem que voltar. Hoje não. Sabe por quê? Porque a minha identidade revelou a prosperidade do reino para a minha vida. Então hoje a minha casa é um oásis de paz. Tem lá umas coisinhas de vez em quando, a gente resolve rapidinho. E uma briguinha de vez em quando é bom. Tem que aprender a brigar. Amém ou não amém? Entendeu nada agora, né? No encontro de casais a gente fala mais sobre isso. Quem vai, quem não vai, fica para o próximo.
Mas é muito importante que você aprenda a se entender a sua esposa, entender o seu marido, entender os seus filhos. Prosperidade vai muito além de dinheiro no bolso. E aí eu fui viver a minha prosperidade quando eu literalmente vivi a minha identidade. Você pode aprender sobre identidade em 4, 5 ministrações que eu tenho lá no YouTube. Eu falo um monte de coisa sobre identidade espiritual, mas uma coisa que eu quero que você entenda aqui. O diabo, ele está trabalhando, comendo um mingauzinho pela beirada, doidinho para chegar no cerne, que é aqui na sua mente. Se ele tocar a mente, ele possui o corpo. Se ele possui o corpo, ele te leva para onde ele quer. E para onde ele quer te levar, é totalmente o sentido oposto da onde Deus quer que você esteja. É Deus querendo cobrir a sua nudez e o diabo tentando expor a sua nudez. Então, em nome de Jesus, entenda que você carrega uma identidade espiritual. Entenda que desde o ventre da tua mãe, Deus te escolheu e te deu um nome espiritual. E esse nome, essa identidade carrega um propósito. Um propósito. E quando você vive por esse propósito, quando você se entrega por esse propósito, quando você se entrega para o reino começa a cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. Anota isso em nome de Jesus, eu falei e repito. Não estou aqui brincando com a sua vida espiritual, não estou aqui brincando com a sua vida emocional, não estou aqui brincando com você. Tudo o que eu quero é chegar no final da minha vida e poder falar o mesmo que o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate, permaneci na fé. É só isso. Porque Deus tem cuidado de mim e da minha casa nos mínimos detalhes. E hoje a minha alegria é sobejar aquilo que Deus me deu. E o que eu mais tenho de importante para poder te oferecer é aquilo que Deus colocou dentro de mim. É aquilo que Deus me ensinou através da palavra. Que você possa entender e caminhar. Caminhar com foco no reino. Caminhar com foco nas coisas de Deus, vivendo a sua identidade espiritual. A sua oração a partir de hoje tem que ser: Deus, revela a minha identidade, me faça entender o que o Senhor me chamou para ser nessa terra. Eu não quero, Deus, mais ficar caminhando pela minha própria vontade. Eu não quero mais ficar caminhando conforme os meus deleites, os meus prazeres. Revela a tua vontade sobre a minha vida. Salatiel, a semana passada, Salatiel faleceu, mas faleceu com Deus e carregando a sua identidade, um evangelista, um homem simples, humilde nas palavras, mas um evangelista que ganhava almas para Jesus. Esse combateu o bom combate, permaneceu na fé e recebeu o seu galardão. E que nós possamos entender isso. Se em nome de Jesus, você tem sido uma marionete na mão do diabo, eu quero declarar como anulada as obras do inimigo sobre a sua vida. Você não vai viver uma vida presa num ninho de demônios, em nome de Jesus. O diabo não vai ficar expondo a sua nudez, revelando estigma sobre a sua vida, porque você carrega uma identidade a qual Deus colocou sobre a sua vida. E eu declaro que a identidade de Cristo, essa sim vai ser revelada sobre a sua vida em nome de Jesus. A identidade de Cristo, essa sim vai ser revelada sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus, ele tem sido tão bom para conosco. E que nós possamos entender aquilo que Deus está comunicando através desse altar, aquilo que Deus está nos ensinando. Deus tem elevado o nosso nível. Deus tem nos dado instrução e sabedoria para crescer e desenvolver. Está aqui a grande chave da sua prosperidade. Além da gratidão, além da sua integridade, do seu coração puro e de tudo que eu falei, aqui está uma chave poderosa da sua identidade, da sua prosperidade, que é a sua identidade espiritual. Busque com todas as suas forças viver aquilo que Deus te chamou para viver nessa terra, com todas as suas forças. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, com todas as suas forças, que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Olha para a pessoa que está do seu lado, seja profeta na vida dela e fala assim: hoje Deus, melhor, a partir de hoje, Deus está revelando a sua identidade. Busque com todas as suas forças o reino de Deus, porque todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se você crê nisso, se coloque de pé em nome de Jesus.